Está no ar, IFCast, do quadro Pra Tela, um podcast do IFAR Campo Santo Ângelo para falar sobre educação, tecnologia e inovação, apresentado por mim, Atos Falcão. Aperte o play e vem com a gente! Opa, tudo bem pessoal? Meu nome é Atos e esse aqui é o Samuel. E bem, nós estamos apresentando aqui o IFCast, o novo podcast do IF. Então, em substituição ao nosso antigo Pod Farsan, que foi transmitido pela última vez há mais de um ano, então nós estamos com o IFCast, que faz parte do projeto de ensino, o podcast como ferramenta de ensino e aprendizagem em cursos do IFARSAN, juntamente com o Atos e o professor William Dutra. Bem, como é que vai estar funcionando esse podcast? Qual que é a ideia? Bem, a gente quer estar trazendo professores, servidores, alunos, pessoal do diretório acadêmico e até convidados de fora do IF para estar conversando a respeito de educação, a respeito de tecnologia e sobre todos os assuntos que englobam isso. Então, a ideia é trazer uma conversa dinâmica e objetiva, uma coisa que seja um assunto leve, para a gente estar debatendo e conversando. E por que esse formato? De uns tempos para cá, eu acho que todo mundo já viu, assistiu ou ouviu falar de algum podcast. E esse formato, por ser um formato dinâmico, ser um formato que deixa a gente trabalhar com algo que se torna atrativo, a gente decidiu estar trabalhando com esse modelo, para estar trazendo esses debates que são tão importantes. Será uma conversa. Exato. Então, entre os apresentadores e os convidados. Uma coisa bem livre, assim, bem tranquila. E qual que vai ser a duração média dos episódios, Atos? A ideia é os episódios terem em torno de uns 40 minutos, no máximo, estourando 1 hora. Porque a gente não quer que seja algo maçante, mas sim algo que o pessoal consiga assistir ali tranquilo, de boa, enquanto come alguma coisa, enquanto está indo para algum lugar, se deslocando. E aí o pessoal pode, então, acompanhar os podcasts tanto pelo seu aplicativo preferido de podcasts, como Spotify, como também no YouTube, né? Exato. Vendo o vídeo aqui da apresentação do programa. Sim, então vocês podem tanto apenas ouvir nossas vozes, como ver a gente também. Legal. E para esse primeiro episódio, Atos, quem é o convidado? Nosso convidado desta noite é o professor William Dutra. Bem, então estamos aqui com o professor William. Atualmente ele dá aula aqui no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo nas matérias de Engenharia de Software e Jogos Eletrônicos. Se apresenta aí um pouco melhor, William. Bom, eu sou o professor William, sou formado em Ciência da Computação pela URI Campo Santo Ângelo. Estou finalizando a formação pedagógica em informática, sou especialista em animação digital e jogos digitais e atualmente mestrando em ensino científico e tecnológico também pela URI Campo Santo Ângelo. Certo. Bem, como é que está sendo dar aula aqui no IF? Isso sendo muito legal, eu estou tendo a oportunidade agora de colocar alguns projetos que eu já tinha meio no papel antes de começar aqui no IF. Entre eles estão um projeto de jogos digitais, então onde a gente tenta trazer alunos do ensino médio para construir jogos digitais e aprender um pouquinho durante o desenvolvimento deles. Eu descobri, né, o IF através da minha mãe, que já tinha estudado aqui anteriormente, ela tinha feito técnico de enfermagem. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, saiu o edital de professor substituto, ela enviou para mim, porque ela sabia que eu queria entrar na área da docência, e aí eu me inscrevi e passei para vir dar aula então, aqui no IF como professor substituto. Então, estou atuando aqui desde ali de junho de 2024, né, em torno de junho de 2024, e logo que eu entrei eu já comecei a aplicar alguns projetos aqui no Instituto em parceria com o professor William Rubira. Ah, sim, outro William. Tá, e como é que funciona mais exatamente esse projeto de jogos que tu comentou? A ideia, quando eu entrei no projeto, né, quando eu cheguei, o projeto já estava começando a dar os primeiros passos. Então, alguns alunos gostavam de jogar jogos eletrônicos e aí eles se conheceram e pensaram em começar a desenvolver um projeto nesse sentido. E começaram a procurar professores da área que podiam ajudar eles e acabaram caindo no professor de física que topou a maluquice deles, então foi o professor Rubira.
de começar então a fazer um projeto de desenvolvimento de jogos aqui dentro do Instituto. E aí o William logo submeteu o projeto deles, só que daí eles ficaram operando ali com um time reduzido, então eram 2, 3 alunos que estavam trabalhando para a produção de jogos, e de repente começaram a juntar mais pessoas. Começou a encher. E aí, quando eu entrei ali em junho, eu tinha começado um ou 2 meses antes, quando eu entrei ali em junho, o professor Rubira me convidou daí para participar do projeto, daí eu comecei a atuar como orientador no projeto, que pro final do ano eu acabei me tornando coordenador daí do projeto de jogos digitais. Interessante. Tipo, os alunos que puxaram, então, o projeto para ele começar. Isso. E, tipo assim, eles desenvolvem jogos ali, eles estão, tipo, como é que é a turma, como é que funciona o projeto em si, assim, no cotidiano? O projeto em si, ele não é focado em um curso específico, né? Que no IF nós temos técnicos integrados, então, em informática, em agricultura, que agora é agropecuária, e temos o curso de administração. Então, nós temos 3 cursos técnicos diferentes, e começou com alunos do ensino do técnico em informática. Sim, só que puxaram. não ficou somente nessa turma, não ficou exclusivamente nesse curso, né? Então, a gente buscou pessoas em diferentes cursos, com diferentes habilidades, de diferentes anos. Então, no projeto ele é serial, então não tem uma série específica para participar dele. Onde a ideia era que os alunos tinham que botar a mão na massa e produzir tudo nele. Então, desde a parte das artes, a parte da programação e a parte do design deveria ser toda feita por alunos. Inicialmente começou com a ideia de vamos produzir jogos, e de repente virou um aluno ensinando os outros a produzir jogos, e os alunos tinham mais aptidões, tanto na parte artística quanto na parte de programação, começaram a ensinar os outros. Então, no início era um projeto de ensino, né? Onde então esses alunos assumiam postura de monitores, ensinando os colegas deles sobre produção de jogos, isso sobre supervisão e orientação então dos professores. Legal. Tipo, começou eles mesmos desenvolvendo, os que já sabiam um tanto de programação. Chegou uma galera de tudo que é a área, que não tem nada a ver com programação, mas que gosta da ideia. Isso. E os alunos começaram a ensinar entre eles mesmo. Isto. E aí, no começo, né? Era tudo meio sem uma linha específica a se seguir. Meio bagunçado. E quando eu entrei, eu comecei a tentar dar um destino, né? Criar uma trajetória para eles ali, uma construção do que deveria ser ensinado, uma aula atrás da outra, no caso, sobre o que eles poderiam passar, quais dinâmicas que eles poderiam trazer. Normalmente eu ficava com os monitores fora do período do projeto, fora do período de aula, eu ficava só com os 2 monitores e auxiliando eles em algumas questões de produção de jogos, tanto na parte artística quanto na parte de programação. Aí, quanto mais foi chegando no final do ano, mais hábil eles estavam para estar na frente da sala de aula. Então, mais eles tinham capacidade de ensinar os colegas deles a desenvolver, e a gente começou a utilizar outras metodologias, como programação em pares, que é 2 alunos, acontece 2 alunos que estão estudando programação, um deles sai mais, outro sai menos, sentam um do lado do outro e um ensina para o outro mais ou menos como é que ele faz, ou o que ele faz para o personagem se mexer, para o personagem pular, para as ações acontecerem do jogo. E assim, quando um aprende, ele consegue ensinar também outros que estão entrando no projeto. Então, começou a virar basicamente uma grade ali de uma pessoa ensinando outra, que depois ensina outra e assim sucessivamente. Então, dá para dizer que ele usa bastante, o projeto ele usa bastante a questão de metodologias ativas, né? Isso. A gente vê uma coisa que é difícil ver em sala de aula, né? Mas como é um ambiente mais tranquilo, não tão, não vou dizer pesado, mas, né, com direcionamento. Claro que tem um direcionamento do projeto, mas tipo, não é uma coisa tão, como eu posso dizer, tão puxada, né? Sim, não. A gente utiliza essa ideia de temas geradores. É um tema que os alunos gostam. Eles estão no projeto porque eles têm a intenção de aprender como é que funciona um jogo. E aí eles entram no projeto, abraçam a causa de aprender como é que funciona e construir os próprios jogos. Então a gente se baseia no intuito deles, no interesse deles de desenvolver aquilo. Sim. Então eles chegam no projeto sabendo que se eles quiserem, na próxima semana eles não precisam mais ir. Então, se eles quiserem continuar, tanto que a maioria das pessoas que entram nos projetos é para conseguir carga horária, né? Porque eles conseguir umas horas. Nós temos a questão das CCs, né, que são horas que eles precisam ter para finalizar os cursos, e alguns entram por causa disso. Só que depois acabam pegando o gosto, e agora eles estão com quase o dobro da carga horária que é necessária para eles em relação à carga horária de projetos e tudo mais. Sim. Tá, só uma dúvida. Tipo, é um projeto, beleza, mas tipo, tem alguma forma de avaliação, assim, que tu faz para medir? Ou é necessário medir ou alguma coisa nesse sentido? O que nós fazemos para fazer as avaliações deles, na verdade, é
eles irem para eventos. Então, por exemplo, a gente produz os jogos ali e a gente quer que esses jogos sejam externalizados, sejam levados para fora, até como uma forma deles terem um motivo a mais para desenvolver, para ter algo pronto, algo jogável. Então, a gente normalmente escreve eles em eventos, como agora vai ter a NEPT e a MITEC, que são eventos que estão aqui do IF. Aonde, então, eles produzem esses jogos para levar para esses eventos. E às vezes eles conseguem um pouquinho mais longe. Então, ano passado a gente foi até São Vicente do Sul, a gente foi até Santa Rosa e no final do ano a gente conseguiu chegar até Brasília. Então, o nosso foi até lá, levando então um projeto de jogos, levando um jogo que eles produziram ali do projeto. Tá, não, agora me diz como é que foi esse jogo, pô. Os caras chegaram em Brasília. Foi um jogo estilo top-down, assim, bem estilo Zelda, só que se passava aqui no IF. Então, eles meio que tentaram ambientar o jogo no que seria aqui o prédio que nós temos nos laboratórios de informática. Ao ano, então, eles entravam de sala em sala e enfrentando chefões com um personagenzinho que seria um aluno do IF. Os chefões tinham alguma coisa a ver com os professores? Era a ideia, só que eles precisavam, vai ser meio estranho colocar um professor aqui como a gente derrotar. Não vamos botar o nome do professor, mas põe tipo alguma coisa relacionada à matéria, alguma coisa assim. Era certo que eles queriam colocar como último chefão de eletricidade, uma bola de energia com barba e um chapéuzinho. Só faltou o nome embaixo. Só ia faltar o nome embaixo, mas eles não chegaram nesse ponto ainda. Sim. Que outros jogos que eles fizeram? Eles também fizeram alguns jogos protótipos. O que acontece? O primeiro jogo que eles fizeram para levar para Brasília foi um jogo bem complexo. E eles perceberam que eles não conseguiam fazer algo muito grande nesse primeiro momento, que é natural, né? No começo, quando estão aprendendo, não consegue ir tão longe. E aí, desde então, eles começaram a focar em fazer protótipos menores e que alguns eles pudessem ir tornando um projeto escalável, né? Conforme eles vão colocando mais complexidade, a complexidade ia aumentando aos poucos, né? A complexidade emergente. Agora, no caso, depois desse 1 ano de projeto, o projeto foi inscrito como um projeto de extensão. Então agora eles vão voltar, depois do guarda-meta do ano, que eles já treinaram os novatos, a produzir jogos mais complexos. E a ideia agora deles é fazer uns jogos que possam ajudar professores em sala de aula. Então o professor chega para nós e diz assim, eu preciso de um material para ajudar eu a ensinar tal conteúdo, ou poder ser interessante para ensinar tal conteúdo. Eles vão lá, se apropriam daquele conteúdo e tentam produzir um jogo de acordo com as especificações que o professor passou para eles. Então, agora nós temos uma professora de biologia e um professor de geografia que já solicitaram jogos. E eles estão produzindo agora esses 2 jogos para esses professores. Caraca, escalou legal isso daí. Tipo, agora então, sei lá, chegar o professor lá, professor de história, quero um jogo, sei lá, que mostre sobre a Revolução Francesa. Daí, tipo, passo as especificações, falo, eu quero isso no conteúdo. Eles que definem o estilo do jogo ou, tipo, é o professor que passa? A princípio, esses 2 primeiros jogos foram o próprio professor que especificou que tipo de jogo queria. Então, o professor de biologia queria algo mais voltado a uma espécie de jogo da memória, envolvendo os conceitos que ela trabalhou em aula. E o professor de geografia, que é uma espécie de quiz sobre algumas aves regionais aqui do Rio Grande do Sul. Ok. Uma coisa mais tranquila para eles que estão começando. Eu não sei, esse projeto já faz quanto tempo mais ou menos que tá rolando? Vai fazer agora, no final do ano vai fechar 1 ano e meio. Então, atualmente tem 1 ano e 2 meses, mais ou menos, de projeto. Então ainda estão, os mesmos que iniciaram ainda estão no projeto? Ou... Alguns. O pessoal que era no 3º ano passado se formou e teve que sair do projeto, né? Porque saiu da instituição. Claro. Porém, o pessoal que estava no primeiro ano, no pessoal nós tínhamos somente alunos do 1º ano e do 3º ano. Os alunos do 3º ano se formaram, saíram da instituição. Os alunos do 1º hoje estão no 2º ano e ensinaram o pessoal que entrou no 1º ano como produzir jogos. A ideia é que eles vão continuar estudando, chegam no 3º ano, eles vão estar bem avançados no conteúdo, porém, o pessoal do 2º ano é para ensinar o pessoal do 1º ano. Sim. E assim formar um ciclo, né, dessas formações. Então, eles sempre vão aprender coisas novas para passar para o 2º ano, o 2º ano vai passar as coisas que eles aprenderam no ano anterior para o pessoal do 1º, e assim depois volta o ciclo, eles ensinando uns aos outros. Então, a ideia é que depois que acabe o meu contrato, eles possam continuar o projeto sozinhos, andando com as próprias pernas aqui dentro do instituto. Bacana. Tipo, atualmente tu comentou que eles têm essa questão da programação em pares e tudo mais, mas quem que ministra, tipo, quando eles estão aprendendo, por exemplo, dá um exemplo aí de um conteúdo, né, que eles aprendem ali no projeto. Tipo, como movimentar o boneco, não sei. Sim. Aí tá um negócio interessante, qual é o sentido? Digamos que
um aluno que aprendeu uma ferramenta diferente. Por exemplo, nós utilizamos bastante desde o começo do projeto o Game Maker. Então, que usa GML como linguagem de programação. Depois, agora, no caso esse ano, alguns alunos viram que para alguns projetos deles não vai servir mais o Game Maker. Então, eles vão ter que avançar para Godot, né, que é uma linguagem open source, que eles não têm que pegar licença nem nada desse tipo. E aí, eles pensaram, já que a gente quer migrar para Godot, então bom seria nós se apropriarmos disso. E 2 alunos começaram a estudar por conta própria Godot, tentando fazer jogos similares ao que eles já vinham fazendo com o Game Maker. Tipo, eles pegaram a plataforma e pagaram do bolso deles? Não, a Godot não é paga. Ela é open source. Entendi. Então ela é totalmente de graça, totalmente free. Coisa boa. E aí o que acontece? Eles foram lá, foram para casa deles, se apropriaram das ferramentas, fizeram os primeiros joguinhos lá, e agora eles vão ensinar os colegas a utilizar essas novas ferramentas. No caso, o que eu faço com eles o que vocês querem fazer? Vocês querem fazer isso? E daí eu só trilho um caminho junto com os monitores, e eles sabem então que caminho eles têm que seguir nas aulas deles. Então, tudo que eles vão desenvolvendo no projeto, tudo que eles vão aprendendo no projeto é do interesse deles. Tudo que eu faço é só ir monitorando e vendo se eles estão seguindo o caminho certo para nós conseguirmos desenvolver alguma coisa. Entendi, tu só dá uma direção, ajuda eles a direcionar, e os monitores que fazem toda a pesquisa e planejam, tipo, eles planejam a aula e ministram a aula. Isso, tanto que as aptidões técnicas realmente são necessárias, é o intuito do projeto, né, que eles melhorem tanto o pessoal ali da administração, o próprio pessoal da informática, melhorem na parte artística, digamos assim, construção de design, pensar em como é que o público vai se sentir atraído pelo jogo, obviamente isso é necessário. O pessoal da programação também aprender ferramentas técnicas, né? Tanto as engines quanto as linguagens de programação, ferramentas de gestão de projeto. Mas o outro ponto que é de relevância para nós dentro do projeto é habilidades pessoais deles. Então, desde autonomia, capacidade de estudar por conta própria, a gente vê que isso falta bastante nos estudantes hoje em dia. Sim, essa aptidão, eles estão sempre dependentes do professor. O fato de aprender a aprender, né? Isso. E ali a gente tenta mostrar para eles uma linha guia de como é que eles podem estudar por conta própria, aprender as coisas, aprender a mexer nas ferramentas, se apropriar delas, né, e depois trazer para o projeto. Outra questão também é o trabalho em equipe. Ali todo mundo depende de todo mundo. E são pessoas diferentes, né? Tem pessoas de cada curso tem a sua própria persona, né? Ia perguntar até, porque, tipo assim, eu imagino que o pessoal do curso de informática acaba tendo, querendo ou não, uma vantagem, né? Já estão mais avançados que o pessoal dos outros cursos. Não necessariamente. É que normalmente os perfis são diferentes. Então, digamos bem assim, que se um aluno de administração quiser aprender programação, ele pode. Mas que nem hoje nós temos o pessoal da administração, principalmente na parte de arte. Então são pessoas diferentes. Entendi. Tanto que para lidar com eles tem que ser de forma diferente. O pessoal da arte não é que nem o pessoal da programação, digamos assim. O pessoal da informática não é a mesma coisa que o pessoal da administração. São pessoas diferentes. Ok. Então, por exemplo, enquanto o pessoal da informática, se eles têm alguma coisa para fazer, eles vão lá e fazem o mais rápido possível, eles aprenderem a mexer nas ferramentas, ficam testando 1 milhão de coisas. O pessoal da arte, eles funcionam muito sob demanda. Então, tu tem que passar as demandas para eles, dar um tempo razoável para eles fazerem. Por isso, dá um tempo muito curto, eles travam. Se tu dá um tempo muito longo, eles demoram muito para entregar. Então, tu tem que ir nivelando o tempo de entregas. Porque são personas e habilidades diferentes, né, que a gente está trabalhando. E essa questão de trabalho em grupo, de trabalho em equipe, também vai resultar nisso. Então, a pessoa que gere o projeto, né, os alunos monitores que geram o projeto, eles têm que ter a compreensão de que as pessoas que estão ali são diferentes. Sim, claro. Então, e saber como coordenar e como fazer com que as pessoas se comuniquem de forma com uma de suporte umas às outras e aprendam uma com as outras também. Então, vira uma rotina, principalmente de gerir equipes, basicamente. Sim, os monitores acabam fazendo essa gestão. Tá, mas então o pessoal dos outros cursos ali, tu falou da agronomia e da administração, eles são mais focados na parte de artes porque eles querem. Isso, porque senão eles poderiam aprender programação. Entendi. Tipo, eles fazem, mas essa parte do game design, como assim? Eles fazem muita parte da arte, né? E nós temos aquela discussão, game design não é arte? Não, game design é diferente de arte. Não é. Nós temos três grandes áreas dentro da produção de jogos, né? Sendo elas, então, a parte de programação, que é a parte de TI, que é saber sobre as ferramentas, sobre dinâmicas de engenharia de software, de gestão de projetos, sobre questão de linguagem de programação. Do outro lado, nós temos daí o pessoal chamado artistas de jogos, né, que são o pessoal que faz a parte da arte, que faz a parte de HUD, interface, que faz a parte de produção sonora para o jogo.
E também a parte, né, de desenho, ilustração, pintura, modelagem 3D. A gente não mexeu com isso ainda, mas é uma ideia para o futuro. E também nós temos outro lado, que é o pessoal do game design, que é o pessoal que estrutura normalmente a ideia do jogo, que vai lá e conversa com os professores para ver o que os professores querem, e depois converter aquilo numa linguagem que o pessoal que é equipe de desenvolvimento vai conseguir compreender e entender. Então são pessoas que o game design ele é mais voltado para a ideia, para a gestão de como é que vão ser as mecânicas do jogo. Ok, tá. Tipo, tem a equipe que põe a mão na massa e de fato vai lá, programa, faz o bruto. Tem o pessoal que faz as artes, tipo os desenhos, que desenha ali os personagens, as sprites, como é que vai ficar, da movimentação, o cenário, tudo mais. Tem essa outra equipe que é o pessoal que tipo vai desenvolver a ideia do jogo, o concept do jogo. Tipo, vai ser um jogo com tal coisa, com tal mecânica. Documentação, tudo eles que produzem. Eles ficam mais administrando, de fato. É o planejamento, o projeto. Ok, daí tipo, e são eles que fazem, tipo, nossa, que jogo que vão criar? Vão criar um jogo com tal ideia, que passe tal mensagem, e ele vai ser um jogo 3D, vai ser um jogo 2D. Isso, tem dois tipos de jogos, né, que podem ser trocados, que são os jogos para o entretenimento. Daí, como tu vai medir se o jogo teve sucesso como entretenimento, se as pessoas gostaram de jogar, se elas jogariam novamente, se foi divertido, isso que mede um jogo por entretenimento, se fez sucesso ou não. Como eles produzem jogos sérios também, esses jogos para transmitir conteúdo, o que o game designer faz é focar em construir mecânicas que transmitam aquele conteúdo. Então eles só vão saber se tiveram sucesso ou não com esses projetos de jogos a partir do momento que eles publicam ali, ou botam em prática na sala de aula da professora, e os alunos, os colegas deles realmente aprenderem através daquele jogo. Aí a gente consegue medir que teve um sucesso daquele jogo, porque o objetivo dele não é engajar as pessoas, mas sim ensiná-las. Aqui, conforme daí, tipo, imagino que depois faça, sei lá, uma avaliação com os alunos a respeito daquele conteúdo, daí, tipo, o quão bem eles foram no teste vai definir se o pessoal do jogo fez um bom jogo ou não. Isso, até a capacidade deles, se eles já tiverem aquele conteúdo prévio, pode servir aquilo até como uma avaliação ou uma retomada daqueles conteúdos, e aí ver se os alunos conseguem passar pelas atividades do jogo, coisa do tipo, também serve como uma forma de avaliação. Pô, eu queria que eu tivesse tido isso quando eu estava estudando. Tá, e William, tipo, esse projeto é só para o pessoal do ensino médio integrado? Ou tem outras pessoas, assim, é aberto para o pessoal do IF, todo mundo do IF que quer ir lá e quer aprender a fazer jogos? Não necessariamente é somente para o pessoal do ensino médio. O pessoal do ensino superior pode vir lá e trabalhar em conjunto com nós, ver como é que funciona a dinâmica, principalmente o pessoal da licenciatura em computação, quiser aprender um pouquinho sobre as dinâmicas de como é que funciona ali o projeto, né? Um projeto totalmente focado em metodologias ágeis, então pode ser interessante ter uns relatórios, umas observações sobre o viés docente, né? Mas eu faço algumas dinâmicas nesse sentido também com o pessoal de ensino superior durante as aulas, né? Então, nós temos disciplinas de jogos digitais no curso, tanto de TSI, né, que seria Tecnologia de Sistemas pela Internet, quanto do Licenciatura em Computação. Então, todo semestre, basicamente, tem alguns cursos abertos à disciplina de jogos digitais. E aí, normalmente, quando eu ministro a disciplina, eu começo ali ensinando alguns conceitos básicos sobre a produção de jogos, sobre o que é game design, sobre o que é arte para jogos e sobre quais seriam as ferramentas que a gente utiliza para programar um jogo, no caso. E aí, ano passado, nós fizemos uma Game Jam com o pessoal do superior, então foi a ideia de 3 meses eles vão estudar como é que funciona a produção de um jogo, e no último mês eu liberei eles para produzirem jogos. Daí eles se dividiram em grupos, cada grupo produziu o seu jogo, e depois, como eu vi a produção dos jogos acontecendo, era injusto eu avaliar eles, né? Tá. Então eu chamei professores do curso para vir avaliar os jogos deles. Os professores passaram de mesa em mesa, jogando os jogos e dando suas notas. Depois eu fiz somatória e divisão, e aí coloquei as notas para os alunos baseadas nas avaliações dos professores. Tu basicamente fez uma rinha entre o pessoal do ensino médio e o pessoal do ensino superior. Isso foi só com o pessoal do ensino superior. Tá. Mas eu levei sim um projeto do ensino médio lá para eles. Um aluno do ensino médio levou um projeto para eles terem lá uma pessoa que tá indo atrás deles. Eles têm que saber disso, que tem uma pessoa do ensino médio, tem pessoas do ensino médio que já estão estudando para buscar eles. Então, se eles não se ligarem, logo já passa atropelando. Então eles têm que ter essa noção de que, tem gente ali no ensino médio que tá fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Então vocês têm que se esforçar bastante para que eles não alcancem vocês. E esses projetos aí que tu fez no ensino superior, esses jogos que eles desenvolveram, teve algum assim muito fora da curva, algum que te chamou a atenção assim? No geral foram jogos muito bons.
Teve alguns ali com um diferencial, principalmente em relação à tecnologia, né? Porque como eles tinham liberdade para escolher a ferramenta que eles iam usar, tiveram alguns jogos que foi curioso a escolha, assim. Por exemplo, teve alunos que escolheram usar o Unreal, que é uma engine muito robusta, porém extremamente pesada para os computadores e muito difícil de tu aperfeiçoar, né? Teve outros que preferiram usar nenhuma ferramenta de produção de jogos, que resolveram ir para HTML, CSS e JavaScript puro. Caraca. Que também é um jogo muito legal. E aí é interessante ver quando as pessoas escolhem, né, os alunos escolhem as próprias tecnologias, tem mais liberdade criativa, as ferramentas que eles escolhem, que por vezes vai para um caminho diferente daquele que a gente normalmente passa para eles. Que os professores esperam, de fato, né? E quando tu fez, tipo, tinha alguma temática, alguma coisa assim? Eu não sei como é que se guiaram. As Game Jams funcionam da seguinte forma. Basicamente, é estipulado um tempo. Por causa do tempo deles era um mês, porque como eles não tinham conhecimento nenhum da ferramenta, não podia ser algo muito curto. Sim. Então, quando eles iam ter que pegar uma ferramenta, aprender ela, fazer o jogo e levar o jogo para a sala dela, eu estipulei um tempo grande, então foi de um mês e uma semana, mais ou menos. E no começo, então, da Game Jam, eu passo um tema para eles. Então, ao mesmo tempo que eu passei o tema para eles em sala de aula, que era luz e sombra, eu tinha passado essa frase na época. Uma temática... que é bem abrangente, né? Eles podiam fazer várias coisas. E eu também mandei no WhatsApp para os meninos do projeto de jogos o tema deles. Eles já começaram naquela noite também a desenvolver, enquanto o pessoal do superior desenvolvia também. Daí isso, no caso, acabou acarretando no final que... No começo, quando eu disse como é que ia funcionar a disciplina para os alunos, eles se assustaram, o pessoal do superior. Imagina. Se assustaram que, como assim? A gente vai ter que pegar uma ferramenta, aprender a usar ela e fazer alguma coisa. Né? Tem pouco tempo. Tipo, do nada, assim. Aí passou aquele mesinho, né? Começaram, depois finalizaram naquele mês. Caraca, eles fizeram tudo num mês só. Isso. Caraca. E aí, quando eles finalizaram aquilo, eles perceberam que eles conseguiam fazer, que não era tão difícil quanto eles imaginavam, eles começaram a falar, agora eu quero publicar portfólio, quero fazer jogo. Vou virar programador de jogos. Será que dá pra trabalhar com isso? Será que eu posso viver disso? Então foi uma dinâmica bem legal que a gente fez e que teve um resultado bem legal. Foi abraçado pelos alunos. Teve um negócio que me chamou a atenção, que tu comentou antes ali, que é a respeito que tu leva os alunos com esses jogos para outros lugares. Sim. Que tipo, tu leva eles para convenções de jogos, tu comentou ali da MTech e tudo mais, mas tipo, tem alguma outra coisa? A ideia é que caso apareça uma convenção de jogos, a gente participe. Só que o problema é que aqui na nossa região não tem muitas convenções nesse sentido, né? Imagino. Muito provável que vai ter alguma lá em Porto Alegre, só que fica muito difícil levar eles. Sim, claro. Agora, para eventos do IF, normalmente já saem ônibus aqui. Daí a gente basicamente leva eles de graça. Né? Por evento de Brasília, o aluno ganhou diárias para ir para lá. Então, ele ganhou R$2.000. Caraca, olha só. Para ir, as viagens, o ônibus, mas só foi lá, apresentou, ficou uma semana lá em Brasília, depois retornou tudo com esse dinheiro que ele ganhou do próprio IF para ir mostrar esse trabalho lá. Sim, sim. E tipo, para avaliar os jogos deles, tipo, foi levado em alguma escola, algum outro local? A gente normalmente, esse trabalho nas escolas, a gente faz o trabalho nas escolas, né? Só que a gente faz esse trabalho nas escolas da seguinte forma. Os trabalhos das escolas é mais para eles irem apresentar o que eles estão fazendo nas escolas deles, normalmente. Então, no ano passado, os alunos solicitaram que nós levássemos o jogo para a escola dele, porque ele queria mostrar o que ele estuda. E a gente levou a primeira vez dessa forma. Tipo, eles, se for os alunos do integrado, tipo, pega ele, eu quero levar lá para o pessoal da onde eu fiz o fundamental e tudo mais. Legal, que até virou uma propaganda do IF, né? O pessoal, às vezes, muitas vezes nem sabe que tem IF aqui em Santo Ângelo. Isso, querendo ou não, vira uma forma de tu chamar a atenção, né? Isso, então a gente levou naquela vez do Matilde, que é uma escola que fica bem afastada aqui do IF, né? Fica lá atrás da Coca, lá perto da UR. Sim. E depois a gente levou pro Prodão, depois alguns deles estavam pensando em levar aqui no Alcebiades, mas a gente não chegou aí. Agora, esse ano, antes então da finalização das inscrições, a ideia é levar então eles tanto para o Alcebiades, Prodão, para o Matilde. Tem um aluno que quer levar o projeto para Bossoroca. Caraca, só um pouquinho longe. Mas quem sabe a gente consiga também e levar para outras escolas aqui da cidade, exatamente para fazer essa divulgação antes que as discussões acabem.
Sim, e as inscrições para o pessoal que não sabe, as inscrições para o pessoal que quer estudar aqui, fazer o ensino médio aqui no Instituto Federal Farroupilha, do integrado, fazer o ensino médio e ter ali o técnico junto, eles estão abertas desde o dia 4 e vão até o dia 8 de setembro. Então, o pessoal que quer se inscrever, corre lá, vai no site do IFE, tem edital, tem todo o passo a passo de como vocês podem se inscrever para estar vindo estudar aqui no IFE. E, bem, acho que é isso. Acho que já deu um tempinho razoável. Não, já deu uma conversa boa. Rendeu bastante. Sim. Não, mas tá certo. Muito obrigado, agradeço, William, pelo teu tempo, por ter vindo aqui para conversar com a gente. E agradeço todo mundo, o pessoal que esteve assistindo com a gente até agora. E fiquem ligados para o próximo IFCast. Até mais.